Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Eu me chamo Priscila Freitas, eu sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Passos de Luz e hoje estamos aqui mais uma vez para falar a respeito dos ensinamentos do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a família e o culto do Evangelho no lar. A importância do Evangelho no lar, como acontece, quais são os benefícios dele para o seu lar. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Para quem está chegando de primeira vez aqui no nosso canal, na reunião pública, antes de começar a falar a respeito do tema, de fazer a explanação sobre o assunto, nós fazemos a leitura da mensagem e da prece inicial. Então, para darmos início, eu escolhi hoje uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem é intitulada de Agradecemos. E ela diz o seguinte: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de passear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela bênção da oração que faculta a todos nós a paz interior, a consciência que ninguém consegue nos subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces, por tudo isso e por todos os demais tesouros, da existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Então, nesse momento, vamos fazer a prece inicial. Aos que se sentirem à vontade para uma melhor concentração, nós costumamos fechar os olhos durante esse momento, certo? Fiquem bem à vontade para realizá-lo ou não. Então, nesse momento, silenciando um pouco os nossos corações, acalmando a nossa mente, agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje mais uma vez, falando dos seus ensinamentos, falando sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, nesse momento, também a nossa Mãe, Mãe Santíssima, Mãe Maria, a Mãe Zeferina e aos Espíritos de Luz amigos que se façam presentes em todos os lares que estão nesse momento recebendo, Senhor, a reunião pública, que todos, de forma particular, possam ser auxiliados e amparados no que mais necessitarem, que tantos irmãos encarnados, desencarnados, possam receber nesse momento, Senhor, o consolo necessário, a Tua luz, o Teu amor, que as equipes espirituais amigas possam nesse momento iluminar todos os lares que estão nesse instante recebendo a reunião pública, que sejam harmonizados, pacificados e que nesse momento o amor se faça presente, sublimando todo e qualquer sentimento contrário a ele. Que o Senhor esteja conosco por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos,
dando início ao nosso tema, nós vamos falar um pouco hoje, como eu já falei anteriormente, sobre o Evangelho no Lar, certo? Então, primeiramente, o que é esse culto do Evangelho no Lar? O que é o culto do Evangelho no Lar? O culto do Evangelho no Lar, ele trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Então, é o momento que você, juntamente com a sua família, vai utilizar ali, digamos assim, o Evangelho e vai se reunir para fazer a leitura, para estudar em torno dele, tá? Então, fazer o culto cristão no lar é o momento em que você abre a porta para o Cristo e para os seus mensageiros. É um momento muito especial, é um momento muito lindo, porque nós sabemos que a nossa morada eterna, né? Nós somos espíritos em experiências corporais, né? O espírito é que é eterno e o corpo é perecido. Enquanto nós estamos aqui, né, encarnados no planeta Terra, nós estamos sendo não proprietários, né, mas usufrutários do nosso lar, de alguns recursos materiais. Contudo, o nosso lar, o nosso santuário, o nosso templo doméstico, né, digamos assim, é onde nos abriga e onde nós precisamos transformá-lo em realmente um santuário de paz, porque ao final do dia é para onde nós iremos voltar. É onde estará a nossa família, é onde estarão os nossos afetos ou desafetos, mas enfim, o nosso lar é um templo divino e cabe a todos nós, de forma muito particular, zelar pela paz, né, desse templo divino. Então, continuando aqui falando a respeito desse culto do Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar é como se fosse não. Ele é uma proteção para o nosso lar. É uma luz que você acende na sua casa, no seu lar, independente de onde você estiver e como é o seu lar, se é uma casa bonita, se é uma casa grande, se é uma casa muito rebuscada ou se é uma casinha simples. A luz do seu lar independe da beleza das paredes físicas, porque aqui nós estamos falando de algo bem maior do que os nossos olhos podem ver, né? Então, André Luiz diz o seguinte a respeito desse culto do Evangelho no lar. Ele diz que a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos aqui na Terra, certo? Ai de nós, todavia, se nós não procurarmos essas bênçãos de luz que nós temos a oportunidade de ter aqui na Terra. Bom, e antes de falar sobre o procedimento desse Evangelho no lar, como ele acontece, antes de saber o roteiro, é interessante saber para que esse Evangelho no lar serve. Qual é a finalidade de eu me reunir com a minha família para fazer a leitura desse Evangelho? Primeiramente, vamos enumerar algumas finalidades, alguns benefícios desse Evangelho no lar. Primeiramente, a finalidade seria evangelizar a nossa família, né? A nossa família consanguínea e espiritual. Por que eu falo consanguínea e espiritual? A nossa família, ela não chega ao nosso endereço, cada membro não chega ao nosso endereço por acaso. Nada acontece por acaso. Nem a cidade onde nós vivemos, nem a nossa família, nem alguma comorbidade que tenhamos, seja de natureza física ou espiritual, enfim. Tudo que é feito é programado, certo? Dessa forma, o culto no Evangelho no lar é uma oportunidade que nós temos de trabalhar a nossa família no ponto de vista de educar e evangelizar, de trabalhar os nossos pensamentos, as nossas ações com base no Evangelho. Então, nesse momento do Evangelho no lar, nós também temos a finalidade de unir a família, proporcionando a paz, né? O Evangelho nos ensina que a nossa família
a união familiar, a composição, melhor dizendo, ela vai além dos laços do sangue. Ou seja, nossa família é programada no plano espiritual. Todos que se reúnem no mesmo lar têm algum propósito, têm objetivos diferentes, têm níveis de progresso diferentes. E isso nos é mostrado nas divergências, né, familiares, nas formas que nós observamos, como a família é heterogênea, como alguns membros são tão pacíficos, como outros são tão agitados, como alguns vão enveredando ali pelo caminho do bem, como outros que mesmo recebendo a mesma educação, preferem seguir outros caminhos, né, que não são aí tão voltados para a prática do bem. Então, a nossa família, ela é uma organização muito maior, como eu já disse aqui, do que os nossos olhos podem ver. E muitas vezes as divergências acontecem. É algo que acontece, faz parte. As divergências, as diferenças, muitas vezes os embates, as formas de pensar diferentes dentro do nosso lar, às vezes causam alguma inquietação. E o Evangelho no Lar, ele é um momento que você pode pacificar o seu lar, porque é o momento que você traz a leitura do Evangelho, do estudo, dos ensinamentos para você e para a sua família. Então, outra finalidade desse Evangelho no Lar, do culto do Evangelho no Lar, seria estudar em família as diretrizes do Evangelho, certo? Também nós temos como finalidade proporcionar momentos de diálogo e reflexão sobre os problemas que afligem o homem à luz dos ensinamentos cristãos, né? Sabemos que o Evangelho, ele é um roteiro de vida. Por que ele é um roteiro de vida? Porque ele traz ensinamentos de Jesus. E se nós conseguirmos colocá-los em prática, nós vamos conseguir êxito no caminho do bem, do progresso, do amor. Aí você pode se perguntar, Priscila, é fácil fazer tudo isso? Não é fácil, mas é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos na dificuldade, para conseguirmos aprender a equilibrar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, reeducar o nosso espírito de vícios morais que ainda possuímos. E a família é muito importante nesse processo, pois cada um que está ali reunido tem o objetivo de progredir de forma conjunta, um auxiliando o outro, certo? E aí outro questionamento, outra finalidade. Cultivar o hábito salutar da oração em família, né? Transformar a oração em algo que seja comum, né? Que seja algo simples, não como algo mecânico, que você vai fazer porque tem que fazer, porque viu alguém fazendo ou porque achou bonito. A oração é algo que precisa vir de dentro, não só dos lábios, mas também do coração. E eu sei que vocês também podem estar pensando na questão das organizações familiares. Como assim? Hoje nós sabemos que nós temos diferentes formações familiares e nem sempre nós conseguimos entrar na mesma sintonia ou temos uma comunicação tão boa com as pessoas que moram no nosso lar. A princípio, quando você vai implantar esse culto do Evangelho no lar, você pode ter algumas dificuldades, né? Até você mesmo que está trazendo essa luz para sua casa se adaptar. Então, a princípio, se você não tiver a oportunidade de conseguir trazer a sua família para esse momento, não deixe de fazer. Por exemplo, se você mora com 5 pessoas e talvez o seu marido, ou a sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos, ou seus filhos não querem fazer esse momento, você não vai deixar de fazer porque eles não querem fazer. Faça, acenda essa luz na sua casa, por você e por eles, que no momento certo eles se juntarão a você. Então, nesse momento, você não fica sozinho. Você está sozinho aos olhos do corpo, de forma mais simples, encarnado, só vai ter você. Mas as equipes espirituais responsáveis
pelo Evangelho no Lar, eles vão estar na sua casa, no momento em que você organiza o dia, o horário, eles vão estar lá com você. Então, em nenhum momento você estará sozinho. Então, caso esse seja o contexto de vida de vocês, também não é um empecilho para vocês deixarem de fazer o Evangelho no Lar, porque vocês não conseguiram reunir os outros membros, tá? É algo que você pode fazer de forma sozinha, né? De forma ali que você esteja sozinho, ou se você tiver a felicidade de conseguir reunir outros membros da sua família, ótimo. Se não, o Evangelho, essa luz, esse auxílio na sua casa vai acontecer da mesma maneira, tá bom? Outra coisa importante, nesse momento nós estudamos do Evangelho no Lar, é utilizado para estudar os ensinamentos do Evangelho. Nós utilizamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é esse livrinho aqui. Ele está disponível na Casa Espírita, a entrega, a distribuição dele é gratuita. Então, caso você não tenha e você tenha interesse de adquiri-lo, você pode deixar alguns comentários do vídeo ou entrar em contato conosco depois na central ou com algum trabalhador da Casa Espírita. Ele é um livro que nós temos disponível e nós utilizamos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Mas digamos que você não possui esse livro na sua casa. E aí você pode pensar, eu não tenho esse Evangelho, não vou poder realizar o Evangelho no lar. Não é assim, né? Se você tem interesse de ter o livro, você pode adquirir. Se você não tem e você tem somente uma Bíblia na sua casa e você quer ler uma passagem do Novo Testamento, do Velho Testamento, enfim. Se você tem uma Bíblia na sua casa, a prática do Evangelho no Lar acontece do mesmo jeito. Você pode ler um trecho da sua Bíblia, do seu livro que você utiliza e fazer um comentário, né? Se você estiver sozinho, faça o comentário do mesmo jeito. Como eu já disse, você não estará sozinho. Então você pode ler um trecho do seu Evangelho segundo o Espiritismo, da sua Bíblia, e fazer o comentário, a reflexão em torno do que você vai ler, né? Dessa forma, você pode realizar o seu Evangelho com material, o culto do Evangelho no Lar, com o material que você tem disponível na sua casa, no seu lar. Nesse material que nós temos disponível no Centro Espírita, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós também temos juntamente com ele, né, eles vêm juntos, esse livrinho que é o manual prático de como você deve realizar, como é o roteiro do Evangelho no Lar, como é que ele acontece, tá bom? Então, mais uma finalidade, mais um benefício, podemos dizer assim, do culto do Evangelho no Lar. Seria o quê? Higienizar o seu lar através de pensamentos e sentimentos elevados, criando um padrão vibratório de harmonia e permitindo, assim, um maior amparo dos espíritos protetores ao seu lar. E agora eu vou falar um pouco a respeito do roteiro, né? Como isso acontece e o que você precisa fazer nesse dia, né? Para trazer essa luz para o seu lar. Primeiramente, como acontece? Nesse roteiro, nós vamos... Primeiro procedimento, primeiro objetivo é você fazer o quê? Escolher um dia na semana e um horário fixo para que essa reunião em família aconteça. Ou seja, você necessita ter algo contínuo, que aconteça sempre no mesmo horário e no mesmo dia. O dia que for mais acessível para você, para sua família, com relação mesmo a trabalho, a disponibilidade, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o momento que vocês têm disponível é o domingo à noite. Então, eu vou começar a fazer o meu culto do Evangelho no Lar todo domingo às 19 horas. Você não pode simplesmente na próxima semana, hoje eu não estou muito afim de fazer, eu vou fazer só na segunda, ou vou fazer só quando eu estiver precisando, ou só quando eu estiver triste, ou só quando a minha casa estiver com problema. Não, o culto do Evangelho no Lar tem que acontecer sempre, independente da situação, salvo
algo que você realmente não tenha como fazer. Por exemplo, você está viajando e deu dia e o horário do seu evangelho no lar e você não está na sua casa física. Posso fazer o evangelho no lar onde eu estiver? Posso também. Posso também. Se você não estiver na sua casa, né? Você pode se conectar com as equipes espirituais através do canal que nós usamos para nos conectar com Deus, que é o nosso pensamento. Então, de todas as formas, você pode colocar em prática esse culto no evangelho no lar, contanto que nós tenhamos disciplina, né, do dia e do horário certo. Quando você escolhe um dia e um horário certo, nós temos outro procedimento, que é fazer a leitura de uma mensagem edificante, como a mensagem que vocês podem ter observado que eu fiz no início daqui da reunião pública. Eu escolhi uma mensagem que eu achei interessante ao momento e fiz a leitura. Vocês vão fazer da mesma forma, vão escolher uma mensagem que vocês acham edificante, que traga uma mensagem boa, digamos assim, e vão fazer a leitura. Após a leitura da mensagem, se você tiver, só uma observação, se você tiver mais de uma pessoa, ou seja, se você fizer o evangelho com 2 ou 3 pessoas na sua casa, você pode dividir funções. Como assim? Digamos que você está fazendo o evangelho com 3 pessoas. Então, você pode colocar uma pessoa para fazer a leitura dessa mensagem edificante. Depois dessa mensagem edificante, nós fazemos a prece inicial, pedindo auxílio, pedindo amparo para o nosso lar naquele momento do estudo do evangelho. Então, nesse momento, você pode incumbir uma pessoa de fazer essa prece inicial e a terceira pessoa pode fazer o estudo desse evangelho. Então, você pode dividir funções. Aí você pode dizer assim, Priscila, eu não tenho com quem dividir funções, porque somente eu na minha casa, encarnada ali, realizo esse evangelho. Tudo bem, você pode fazer todas as partes, não tem problema. Após a leitura desse evangelho, do comentário, né, você pode, se você estiver com outras pessoas, torna a dizer, você pode fazer um comentário, a reflexão. Se você não estiver com outras pessoas, você pode comentar ali com você mesmo, meditar no que você leu e pensar como é que você pode aplicar esses ensinamentos do evangelho na sua vida, tá? Após essa reflexão, se você estiver com outras pessoas, essa conversa fraterna, aí nós vamos concluir aos poucos e fazer a prece final. Antes de tudo isso, é interessante, eu vou fazer uma observação com vocês, quem já assistiu outras palestras já deve ter observado. Quando você escolhe o dia do seu evangelho no lar, é importante escolher se possível, tá, gente? Tudo se possível. Se tiver um lugar mais reservado que você possa fazer, que não seja atrapalhado, que não esteja com tanto barulho e que seja proporcional à concentração, é interessante que você faça nesse lugar. Se não, você faz no lugar que for possível a você, tá bom? Então, é interessante colocar próximo a você uma garrafa, uma jarra ou um copo com água. Se possível, você pode trazer uma jarra grande e se você tiver com mais pessoas, cada um pode trazer o seu copo ali específico com a sua água também. Esse momento é o momento do que nós chamamos de magnetização das águas, tá? Como acontece essa magnetização das águas? Nesse momento, a água, como falamos lá no início, ela é um fluido universal. Ela faz parte dos elementos da natureza. Então, nesse momento, essa água, ela recebe os fluidos, é como se fosse uma energia de luz que vem do plano espiritual e essa água, ela nos serve como medicação para as nossas necessidades ali, morais, por vezes físicas, espirituais. Então, não pode faltar essa água no momento do seu evangelho no lar. E se vocês observarem, ao final de todas as reuniões públicas, né, aqui online, nós temos esse momento da magnetização das águas, que é o momento que você
pode fazer isso no celular, tá bom? Esse momento é o momento que esbanja mais luz ainda no celular. E como Deus é tão misericordioso para conosco, nós não ficamos sem esse auxílio, né? A nossa medicação vem de forma tão simples e ao mesmo tempo tão magnífica, certo? Então, nesses procedimentos que eu acabei de citar para vocês, a respeito do momento do Evangelho no Lar, é interessante fazer só mais algumas observações a respeito da prática mesmo, do momento da leitura, tá? Nesse momento da leitura, ela necessita ser feita em voz alta, mesmo que você esteja sozinho, torno a reforçar isso, mesmo que você não esteja com outras pessoas encarnadas ali, a leitura é necessário ser feita em voz alta. E nesse momento que é feita a leitura, é importante que você ou as outras pessoas que estejam participando desse momento com você, que elas se concentrem no que vocês estão fazendo. Lembramos sempre a importância da educação do nosso pensamento. O nosso pensamento é que direciona tudo que nós fazemos. Logo, nesse momento do Evangelho no Lar, que não é algo que você passa 1 hora, 2 horas fazendo, você pode fazer em 20 minutos. São 20 minutos que você vai utilizar na semana inteira, em um dia de 24 horas, para trazer a paz, para trazer a luz, para trazer a harmonia para o seu lar. Então, olha como Deus é misericordioso, como Ele é maravilhoso para conosco. Nós temos esse presente, essa bênção na nossa vida, no nosso santuário doméstico, no nosso templo doméstico, que é o nosso lar. Então, mais um direcionamento para ajudar vocês que sentirem interesse, né, em colocar em prática esse culto do Evangelho no lar. É interessante observar que um dos presentes deve fazer a leitura, sempre buscando o coração. Aqui eu sempre mencionei aqui mais de uma vez a questão do coração, do sentimento. Esse procedimento não é para ser mecânico, ele é para ser do coração. É algo que você tem que fazer porque você quer. Você tem que convidar a sua família e eles têm que ir no momento certo porque eles querem, seguindo, respeitando o livre-arbítrio de todos, tá? E nesse momento dessa leitura é necessário que haja o desligamento dos problemas do dia a dia e que você volte a sua atenção para os ensinamentos de Jesus, para o que você está lendo. E é interessante que quem puder, quem tiver um pouco mais de entendimento na leitura, que tente explicar de forma simples às outras pessoas que estão ali com você, se possível. E para finalizar, nós temos, depois de tudo isso, a prece final, que é o momento onde nós agradecemos as equipes presentes no nosso lar, nós agradecemos a nossa água que foi ali magnetizada, que recebeu os fluidos, as energias de luz do plano maior, e nós agradecemos a todo o auxílio que nos foi dado nesse momento tão lindo do culto do Evangelho no lar. Então, falando de forma simples e rápida, assim, bem sucinta, nós falamos hoje desse momento tão importante na sua casa, que é o culto do Evangelho no lar. Então, nós chegamos aqui ao final aqui da nossa conversa por hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que tiraram aí um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, para receber os ensinamentos do Evangelho no seu lar nessa noite, e agradecer, né, a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, tendo acesso a esse conhecimento, tendo acesso ao Evangelho. Somente gratidão a Deus e a vocês que nos deram a oportunidade de adentrar nos seus lares, vocês que abriram a porta do seu lar para todos nós. Então, nesse momento, após a prece final, nós vamos ter o passe virtual e o momento de magnetização das águas,
que esse mesmo processo que eu citei em outro momento. Então, você que ainda não teve a oportunidade de colocar a sua jarrinha com água ou o seu copo com água ali próximo a você, você pode dar uma pausa no vídeo e pegar antes do momento da finalização aqui da prece, tá certo? Então, eu vou convidar todos vocês a fazermos juntos uma prece final para concluirmos aqui a reunião pública dessa noite. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a todos os espíritos de luz amigos que nos deram a oportunidade de estarmos aqui hoje falando do Evangelho de Jesus. Te pedimos ao Pai de infinita bondade que a tua luz e o teu amor seja derramado sobre todos nós que estamos aqui no planeta Terra, sobre os nossos lares, que a nossa família possa ser auxiliada no que mais necessitar de forma particular. Nos ensinai, Senhor, e nos auxilia a colocar em prática os teus ensinamentos, que utilizemos aos poucos, dia por dia, o teu Evangelho como um roteiro de vida, para que consigamos seguir firmes e perseverantes na estrada do progresso. O Senhor nos abençoe por hoje, nessa noite e por todo sempre, graças a Deus, que assim seja. Então, meus irmãos, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.